Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer o mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, iniciamos Ante os Novos Tempos, pelo canal Orientação Espírita no YouTube, convidando você para conhecer o Espiritismo e sua aplicação na vida, rumo ao mundo de regeneração, a implantação na humanidade da Era do Espírito. Hoje nós temos perguntas e respostas, a participação especial de Orson Peter Carrara em mais uma entrevista, poesia espírita e muito mais. Vamos então caminhar em mais esta edição de Ante os Novos Tempos. Perguntando e aprendendo. Iniciando o nosso Perguntando e Aprendendo, hoje nós vamos responder 4 participações que fizeram contato conosco através de e-mail, WhatsApp, Telegram ou mesmo através do YouTube no canal Orientação Espírita, como você está vendo aí na sua tela. Veja aí os nossos canais de comunicação e aproveite para enviar a sua pergunta, para tirar a sua dúvida, porque vamos pesquisar e vamos trazer a resposta à luz do Espiritismo. E iniciamos com o Renato Vasques, que é da cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. O Renato pergunta: o que o Cristo representa para a humanidade e como ser tocado por ele no fundo de nossa alma? Bem, Renato, Cristo, que significa Messias, Redentor, para o Espiritismo, ele tem um significado muito profundo por ser o Espírito mais perfeito que Deus concedeu a nós, seres humanos, conhecer, conforme está na resposta de O Livro dos Espíritos, na questão 625. E os Espíritos referendam a colocação de Allan Kardec que Jesus é o nosso guia e modelo, o verdadeiro enviado de Deus para nos trazer a lei de amor. Mas o Espiritismo vai além disso na significação de Jesus para nós, porque sabemos pelas informações dos espíritos superiores que Jesus é o governador espiritual do planeta desde os seus primórdios, sendo Jesus um co-criador planetário, obedecendo às ordens divinas. Portanto, estamos falando de um ser, de um espírito, para o qual nós não temos, na verdade, nem palavras para descrevê-lo e saber a sua real condição evolutiva espiritual, porque ele está muito, muito acima de qualquer um de nós na escala da evolução.
Mas, acima de tudo, ele é nosso irmão. E como nosso irmão, ele continua a estar conosco, continua a reger os destinos da humanidade. Então, Jesus tem um significado muito amplo. E nós, espíritas, nos debruçamos sobre os seus ensinos morais, que estão ali, no Novo Testamento, nos 4 evangelistas, ou seja, os evangelhos de Mateus, de Lucas, de Marcos e de João. E o que importa para o Espiritismo são os ensinos morais. Não o restante da vida e obra de Jesus, mas, acima de tudo, os seus ensinos morais, porque é disso que necessitamos para dar um salto na nossa evolução. Agora você pergunta como ser tocado por Jesus no fundo da nossa alma. Para isso, precisamos sair do nosso próprio mundo. Nós precisamos abrir espaço para as virtudes, combatendo em nós o egoísmo, o orgulho, o materialismo. Ou seja, para estarmos com Jesus, para sentirmos Jesus, precisamos nos melhorar. E isto do ponto de vista moral e espiritual. E ao termos o contato com o Evangelho, sentir as suas lições, para colocá-las em prática na família, na empresa em que trabalhamos, nos estudos, se estamos ainda como estudantes, enfim, no dia a dia, no cotidiano, com todos aqueles que convivem conosco e com os quais nós cruzamos, acima de qualquer tipo de preconceito e de discriminação. É isso que precisamos fazer, todos os esforços possíveis para vivenciarmos as lições do Evangelho. E aí então, nós estaremos abrindo o coração para Jesus. E com Jesus, seremos pessoas então do bem, pessoas amorosas, pessoas que irão moralmente transformar o mundo. Esse é o caminho, é o que o Espiritismo nos indica. Bem, dando prosseguimento aqui às respostas, às perguntas dos nossos telespectadores, agora nós passamos a palavra a Rosa Medeiros. Ela é da cidade de São José dos Campos, São Paulo. Um abraço a todos São José dos Campos, onde já estivemos várias vezes. E a Rosa está aqui nos perguntando: a oração teria o poder de curar nossas doenças e mesmo problemas de ordem emocional? Rosa, eu peço licença, vou pegar aqui e agora o Evangelho segundo o Espiritismo. Está aqui nas minhas mãos. Nesta obra, Allan Kardec escreveu o capítulo 27 com o título Pedi e obtereis. Ele abre com um item falando sobre as qualidades da prece e depois o item sobre a eficácia da prece e, na sequência, a ação da prece e transmissão do pensamento. Bem, vamos então ver aqui o item eficácia da prece, a partir do item 5 do capítulo 27. Então abrange o item 5 até o item 8, aqui do capítulo 27. Não vamos ler tudo, vamos apenas ver uma pequena parte, quando Allan Kardec explica justamente essa eficácia da prece, ou o poder da prece, ou oração. Ele diz aqui: há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Continua Kardec: sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um, mas
Daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não devera ter procurado desviar o raio. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia. A vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo livre o homem de agir num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam, e aos demais, consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais. Do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Bem, Kardec está nos explicando que temos o livre-arbítrio e que isso pertence à própria lei divina. Nem tudo está escrito, nem tudo tem que acontecer. Portanto, a oração ou a prece fazem parte da lei divina. Deus nos ouve e pode nos atender sempre de acordo com a sua soberana vontade. Diz então ainda Kardec: desta máxima, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece, fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe, melhor do que nós, o que é para nosso bem. É como procede um pai criterioso, que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também ele concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará-lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Bom, parece que está bem claro que nós podemos sim fazer as nossas preces a Deus, os nossos pedidos, mas nos conformarmos que nem sempre poderemos ser atendidos como desejamos. Mas se podemos pedir e podemos ser atendidos, sim, minha cara Rosa Medeiros, sim, a prece pode ter esse poder sim, de nos trazer a cura, tanto para uma questão física, orgânica, como também para as nossas questões psicológicas, emocionais, porque é da lei divina que a misericórdia sempre atue a nosso favor e que os bons espíritos sempre nos auxiliem para o bem. Por isso, podemos orar, podemos pedir, mas temos que ter a resignação se não formos atendidos como desejamos, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Bem, vamos passar agora a palavra a Tatiana Bastos, que é de São Paulo, capital, a minha terra, já que eu nasci em São Paulo, embora radicado aqui na cidade do Rio de Janeiro. Mas a Tatiana está aqui perguntando:
porque nem sempre conseguimos fazer o bem que está ao nosso alcance. Bem, Tatiana, o Espiritismo nos explica que o grande problema que nós temos aqui na vida humana é o nosso egoísmo. O egoísmo é a raiz de todos os males. E precisamos, nesta encarnação, realizar o combate com todas as nossas forças do egoísmo, para substituí-lo pela caridade, pela bondade, para substituirmos o orgulho, que é irmão do egoísmo, pela humildade, e substituirmos o materialismo pelo espiritualismo, a visão espiritualista da vida. É por isso, porque muitas vezes nos deixamos levar pelo egoísmo, pelo orgulho, pela indiferença, que nós perdemos oportunidades de fazer o bem. Agora, quando podemos fazer o bem e deixamos de fazê-lo de forma consciente, respondemos perante a lei divina como se isso fosse um mal, porque de fato é, porque o mal é a ausência do bem. Então, quando deixamos de praticá-lo, estando ele à nossa frente, é um mal que estamos deixando que se crie e, portanto, vamos responder perante a lei divina. Como diz um benfeitor espiritual, só melhoraremos a humanidade quando nos melhorarmos. E claro que nós entendemos isso com a doutrina espírita do ponto de vista moral. Portanto, façamos todos os esforços para não perdermos as oportunidades de fazer o bem, seja a um ente querido, a alguém na rua, a um amigo, a um colega de trabalho, enfim, porque todos somos irmãos e irmãs, todos somos filhos de Deus e aqui estamos na Terra para aprendermos a nos amar, a colocar o amor em ação. Então olhemos para nós e combatamos em nós o egoísmo, o orgulho, o materialismo, a indiferença, que são as chagas morais nossas e da humanidade. E aí, com mais facilidade, nós conseguiremos praticar o bem e não vamos mais deixar escapar as oportunidades de sermos bons, seja lá para quem for. Bem, vamos agora responder a Eliane Verck, que é lá da cidade de Santos, São Paulo, essa grandiosa cidade litorânea do estado de São Paulo. Aliás, um abraço a todos do movimento espírita lá de Santos. Em especial, e você vai me permitir que eu faça esse abraço especial, a querida Eulália Bueno, grande companheira do movimento espírita e que já nos recepcionou ali em Santos. A Eliane está aqui perguntando: existe relação entre o Velho Testamento e o Espiritismo? Por que ele é pouco citado pelos espíritas? Bem, Eliane, sua pergunta nos leva a fazer um esclarecimento bastante oportuno. A Bíblia é composta de dois grandes livros, ou dois grandes conjuntos de livros: o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento é o conjunto de livros da antiguidade judaica. Então, Êxodos, Gênesis, Levítico, Deuteronômio, os livros dos profetas, os Salmos e mais alguns outros. Eles compõem o Velho Testamento e são livros que estão ligados à história da civilização e da religião judaicas, com os anúncios por parte dos profetas do advento,
da vinda do Messias, do enviado de Deus. Aí nós temos o conjunto de livros que formam o Novo Testamento, que são os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, os Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, as cartas ou epístolas de Paulo de Tarso, de Pedro, de João, de Tiago e de Judas. Compõem então os livros do Novo Testamento. Bem, acontece que o Espiritismo, ou doutrina espírita, tem por base os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Ora, Jesus só vai aparecer e apenas se encontra no Novo Testamento, que não é aceito pelos judeus. Os judeus têm por base apenas e tão somente os livros do Velho Testamento e os livros que interpretam o Velho Testamento à luz do judaísmo. O Evangelho, o Novo Testamento, reúne os livros que dão origem ao cristianismo, à história cristã da humanidade. E o Espiritismo é uma doutrina cristã. Portanto, você já deve estar percebendo que nós espíritas não temos muito o que comentar nem nos basear no Velho Testamento. Naturalmente que ele possui sim lições que são proveitosas do ponto de vista moral, mas no seu conjunto é uma obra ligada à história de Israel, do povo judeu. Já o Novo Testamento não, porque ele está intimamente ligado, ele é a base da história do cristianismo. É por isso que nós espíritas estudamos primordialmente o Evangelho, o Novo Testamento, e não o Velho Testamento, embora possamos fazer, vez ou outras, referências a esses livros. Agora, só deixando claro aqui, nós espíritas não consideramos que o Velho Testamento, a Bíblia, no seu total, seja a palavra de Deus. Não, absolutamente. Para nós, a Bíblia, com seus livros, é um conjunto de obras escritos pelos próprios seres humanos. Muita coisa com inspiração espiritual mais elevada, outras nem tanto. Mas para nós o que importa mesmo é o Novo Testamento, é o Evangelho. Bem, com isso nós chegamos ao final deste primeiro bloco do programa, com as perguntas e respostas. E estamos aqui aguardando a sua participação. Veja aí na tela os nossos canais de comunicação e faça como fizeram o Renato, a Rosa, a Tatiana e a Eliane, que enviaram as suas perguntas. E participe então aqui do Ante os Novos Tempos. Eu estou aguardando a sua pergunta. E agora chegou aquele momento de passarmos a palavra ao nosso querido amigo e colaborador Orson Peter Carrara, lá de Matão, no estado de São Paulo. E hoje nós vamos trazer a primeira parte de uma entrevista que ele fez com um querido amigo Américo Sucena, que é de São Paulo, capital, autor de alguns livros, um especialista, um expert em mediunidade e desobsessão. E o Américo Sucena conversa então com Orson Carrara a respeito do diálogo com os espíritos nas reuniões mediúnicas. Fica então agora com esta primeira parte da entrevista de Orson Peter Carrara com Américo Sucena. Conversando sobre Espiritismo. O foco é a temática espíritos.
é o foco do livro Espíritos. E nós estamos, nesse instante, na Associação Espírita Mãos Unidas, na zona norte da capital paulista, na presença do amigo Américo Sucena, idealizador do projeto Imagem, e também com uma experiência no diálogo com os espíritos. Nós vamos entrevistá-lo para ampliar esta abordagem que foca a existência e a influência dos espíritos na vida humana. Américo, palavras iniciais. Bom, primeiro agradecer a oportunidade do encontro, sempre muito prazeroso, para falar do projeto Imagem. Muito bem, já que o foco é espíritos, particularmente temos uma experiência de conversar com os espíritos em reuniões de tratamento espiritual. Américo, você é espírita há muito tempo? Desde os 17 anos. Em 1966, tivemos contato numa primeira casa espírita, mas já conhecíamos o espiritismo do ano anterior. Américo Sucena se tornou bastante conhecido pelo trabalho que tem apresentado no movimento espírita com seminários, conversando ou falando com os espíritos. E de onde surgiu, Américo, a ideia de abordar essa questão do diálogo com os espíritos através de um seminário apresentado nas instituições espíritas, essa possibilidade de abordar o assunto? De onde surgiu isso? Então, surgiu de uma deficiência pessoal, fazendo essa atividade pelas primeiras vezes, sem nenhuma informação teórica a respeito de como nos comportar no diálogo. E, portanto, nós tivemos a oportunidade de viver inúmeras ações que eu chamaria de adequadas ou não adequadas. Eu costumo dizer que quem atende espíritos, o chamado esclarecedor, ele não erra, comete enganos. E essas coisas adequadas e inadequadas, atendendo a uma recomendação kardeciana de observar, fazer observações, nós ficávamos atentos às reações dos espíritos quando conversávamos com eles. E o laboratório é a minha experiência. É a sua experiência pessoal, então, que está apresentada nesse seminário. E é uma experiência de quantos anos como dialogador, Américo? Olha, aqui vou entregar a idade, mas seguramente são cerca de 35 para mais anos de experiências. E naturalmente, como você disse que é uma experiência pessoal, você deve ter, entre aspas, apanhado bastante para aprender a conversar com os espíritos. Isso é que nem andar de bicicleta. Não há quem aprenda a andar de bicicleta sem cair. Não há como, porque é uma questão de dominar o equilíbrio nas duas rodas. Portanto... E este aprendizado, através dos anos de experiência de atuação na casa espírita, dialogando com os espíritos, fizeram você mudar o comportamento no trato com eles? Fizeram. Mudou profundamente. Ainda bem que isso está registrado, mas não está disponível para as observações do passado no momento. Porque se tivéssemos aqui as minhas primeiras intervenções como esclarecedor, seria interessante para aqueles que estão começando, o que não deve ser feito. Não é? Seria, para os padrões, para a sua experiência atual, seria um desastre a sua atuação como um dialogador iniciante, atendimento aos espíritos? Se não fosse um desastre, é um acidente. É um acidente, porque você considera que a forma de dialogar com o espírito, de recebê-lo, de orientá-lo, influi na harmonia, no equilíbrio do espírito? Influi. A primeira palavra que se fala já está influindo. Aliás, segundo os espíritos, tanto Emmanuel quanto André Luiz fazem referências a isso. A simples aproximação de alguém perto de um encarnado ou não, já muda o que vai acontecer, já interfere. A simples aproximação. Só que quando você chega próximo a alguma pessoa, você influi com a sua experiência pessoal, com o seu magnetismo, que interfere no magnetismo do outro, que dirá num espírito que está sem o corpo de carne e que tem mais magnetismo do que aqueles que usam um corpo denso. E que critério específico você usa no diálogo ao se dirigir a um espírito? Como é que é? Que experiência você aplica nessa primeira abordagem? Então, o espírito se manifesta através do médium, se apresenta, e a gente sabe que se apresenta de diferentes formas, alguns em sofrimento, outros emocionados, outros inconscientes. O espírito se apresenta, qual o critério da primeira abordagem? Então, são vários.
Há espíritos que já contam o que está acontecendo, já saem falando, outros que não querem falar. Então, o seminário, que tem 12 horas, e em módulos de... 12 horas? Em módulos de 3 horas. Portanto, são 4 seminários que enfocam esse trabalho. Com muito detalhe, há muitas coisas a serem ditas. Por exemplo, nós costumamos dividir, para efeito de raciocinar em bloco, dividir o atendimento com os espíritos em 4 partes, 4 pedaços, 4 fatias. Uma primeira, que pode ser chamada de recepção. Uma segunda, que você passa a ouvir a história do espírito. Uma terceira, em que você faz alguma proposta, sempre interagindo. E uma última, que é o encaminhamento. E todas essas fases, naturalmente, têm os seus detalhes próprios, as suas circunstâncias, tanto na recepção, quanto no encaminhamento, quanto na história do espírito que o espírito apresenta? Tem, tudo. E isso é examinado no seminário. Portanto, a primeira parte do seminário é destrinchar essas partes, e, sobretudo, a recepção. Porque é na recepção que as coisas podem se complicar de vez. E nem começou o atendimento. Vou dar um exemplo. Você diz, boa noite, meu irmão. Eu pergunto, pode-se usar isso? Pode. Ninguém está impedido de dizer boa noite, nem bom dia. Agora, pode ser que o espírito, nós já sabemos isso da doutrina, que o espírito não esteja no tempo que seja o nosso. Se ele desencarna... Está cristalizada a ideia. Se ele desencarna num processo traumático, com sol a pino, ele guarda essa imagem, ainda que não se lembre do desenrolar do fenômeno biológico conhecido como morte, porque nós não fomos preparados para enfrentar a morte, e isso vai para o arquivo do inconsciente. Ele esconde isso. Então ele só lembra de um pouquinho antes. É muito comum os espíritos reclamarem que estão morrendo afogados, por exemplo, e eles só falam daquele começo. Eu vou morrer afogado, socorro, eu vou morrer afogado, eu estou morrendo. Ele está condicionado àquela situação, então? Porque ele não afunda, morre, e nem morre, sai fora do corpo, olha lá para baixo e o que será que aconteceu aqui? A gente não faz isso. Por quê? Porque você quer ser salvo. É por isso que você repete, na esperança de que alguém o salve. E aquilo fica na mente, repetidamente. E aí o esclarecedor recebe o espírito e tenta... E fala boa noite. Já começou errado, né? Pode ser que o espírito esteja tão perturbado que ele nem ouça que você fez uma referência a tempo. Mas pode ser que ele tenha desencarnado de maneira difícil, por exemplo, sofreu um ataque do coração. E aquilo foi fulminante. Ele não se deu conta. Portanto, não traumatizou tanto. Mas ele estava num barquinho a céu a pino pescando quando surgiu o momento da transição. Ele apaga aquilo que não interessa, começa só a falar que está um pouco desconfortável e tal. E aí você fala boa noite. Se o espírito tiver um pouquinho assim de entendimento, ele vai perguntar, mas será que esse sujeito está me vendo? Segundo, boa noite, meu irmão. Ora, como é que eu sei, se o espírito não falou nada, se é irmão ou se é irmã? Sem contar o fato que, se for um espírito agressivo, ele pode reagir negativamente com essa história de chamar de irmão. Eu não sou irmão, seu coisíssima nenhuma. E se você chama de irmã, ele vai se sentir ofendido? Eu aprendi isso porque eu fui atender um espírito numa médium que tinha uma voz muito feminina e mais fina do que o normal das mulheres, né? E me dirigi a esse espírito como, meu irmão. Aliás, minha irmã. E o espírito reagiu, parou, deu uma fungada no médium. Escuta aqui, o senhor está me estranhando, é? A situação bem inusitada, né? Foi aí que eu aprendi, cuidado com o que você fala. Está certo que a maioria dos espíritos que aparecem necessitados nessa área são na área masculina, os agressivos, alguma coisa assim, não é? A mulher é mais coração, mais dócil, mãe, isso pesa muito também, né? Mas existem espíritos também femininos nessa situação. Portanto, boa noite, meu irmão, é inadequado. Outra coisa que se usa muito é adjetivar. Boa noite, meu querido, não é? Meu anjo. Pode usar? Eu costumo dizer que pode, mas pode complicar. Você chama um espírito agressivo de meu anjo? Tem que ir até com cuidado, né? Uma prudência. Eu não sou anjo coisa nenhuma, eu já ouvi isso. Você nem me conhece? Portanto, referências a tempo, a sexo, adjetivações,
Por exemplo, dizer que ele deve falar em nome de Jesus. Eu não sei qual é o profeta dele. Se ele for hebreu, judeu, o profeta maior dele é Moisés. Para aqueles que não aceitaram, naqueles que não são cristãos, porque os judeus cristãos aceitam Jesus como profeta maior. Se ele for muçulmano, o profeta dele é Maomé. Ora, eu já começo a encrenca no início. E poderá ocorrer também de um espírito manifestante e não ter nenhum conhecimento do espiritismo e ter até um certo preconceito contra o espiritismo. Isso também pode acontecer? Exatamente. O André Luiz configura nessa obra que está aqui em cima de nossa mesa, Desobsessão, ele diz o seguinte: o atendimento aos espíritos é como se você estivesse no hospital. Eu pergunto, no hospital, quando você chega com um problema, eles perguntam qual é o seu profeta? Ninguém faz isso. Pergunta o que está acontecendo. O que está acontecendo? Onde é que está doendo? Não é? E é isso que a gente deve fazer, ir direto ao assunto. Qual é o problema? Então o segredo é tentar descobrir a causa da aflição do espírito. Sobretudo se essa aflição é superlativa. Tem espíritos que não sabem onde estão, eles não estão propriamente aflitos. Isso não incomoda tanto, mas eles não estão sabendo o que está acontecendo. Então, você também pode ir direto ao assunto, perguntando como é que tudo começou a ficar confuso, se ele lembra de alguma coisa. Você vai descobrir a causa. Então, o foco é, qual é o problema? Quando isso não está claro, as perguntas devem ser feitas no sentido de elucidar. Portanto, o esclarecedor deve usar como ferramenta a pergunta, para descobrir. Mais perguntas do que tentar convencê-lo. Exatamente. Pela pergunta você descobre o problema. E quando você quer empurrar, por exemplo, eu aprendi isso. Não, você tem que fazer isso. Quem é que gosta de ser obrigado a fazer alguma coisa? Imposição também não funciona com os espíritos. Não, pergunta para qualquer pai e mãe que sabe que quando força muito as crianças, elas... Muito bem, nós acabamos de assistir a primeira parte desta maravilhosa entrevista do nosso Américo Sucena, lá de São Paulo, capital, falando da sua experiência em dialogar com os espíritos nas reuniões de desobsessão. Entrevista que ele concedeu ao nosso querido Orson Peter Carrara. Na próxima edição do programa, semana que vem, nós teremos a segunda parte dessa entrevista. E agora, nós vamos então para aquele momento muito especial que muitos ficam aguardando, porque chegou a hora de trabalharmos a poesia espírita. Poesia espírita. Na poesia espírita, nós continuamos a explorar o conteúdo do livro Parnaso de Além Túmulo, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, o tão famoso Chico Xavier. Desta vez, nós vamos destacar o poeta Cruz e Souza. Cruz e Souza foi catarinense, foi funcionário público. Ele reencarnou no ano de 1861 e veio a desencarnar no ano de 1898 no estado de Minas Gerais. Cruz e Souza foi um poeta simbolista e ele foi conhecido na sua vida como o Cisne Negro. Ele era poeta de muita emotividade e a sua vida não foi fácil. Ele teve muitas dores, muitas aflições nessa sua última encarnação e ele escreveu através do Chico Xavier nada mais, nada menos do que 30 sonetos. Estão publicados no Parnaso de Além Túmulo. E então nós tivemos que fazer uma escolha, porque não poderíamos trazer os 30 sonetos aqui para o nosso programa. Nós vamos então destacar 4 desses poemas escritos pelo poeta Cruz e Souza através da mediunidade do nosso Chico Xavier. Vamos então ao primeiro, que ele intitulou Ansiedade. Todo esse anseio que tortura o peito, estrangulando a voz exausta e rouca, que em cada canto estruge e em cada boca faz o soluço do ideal desfeito,
Ansiedade fatal de que se touca a alma do homem mau e do perfeito, sobe da terra pelo espaço eleito numa imensa espiral estranha e louca, formando a rede eterna e incompreendida das ilusões, dos risos, das quimeras, das dores e da lágrima incontida. Essa ansiedade é a mão de Deus nas eras, sustentando o fulgor da luz da vida no turbilhão de todas as esferas. Então, eis aqui o primeiro soneto do nosso Cruz e Souza. Vamos agora ao segundo, lembrando que estamos aqui retirando esses sonetos do livro Parnaso de Além-Túmulo, psicografia de Chico Xavier. O segundo soneto tem por título Heróis. Esses seres que passam pelas dores, as geenas do pranto acorrentados, aluviões de peitos sofredores, no turbilhão dos grandes desgraçados, corações a sangrar, ermos de amores, revestidos de acúlios acerados, nutrindo a luz dos sonhos superiores, nos ideais maiores esfaimados. Esses pobres, que o mundo considera os humanos farrapos dos vencidos, prisioneiros da angústia e da quimera, são os heróis das lutas torturantes, que são, sendo na terra os esquecidos, coroados nas luzes deslumbrantes. Então, Cruz e Souza nos lembrando aqui daqueles que conseguem se resignar e vencer a própria dor e a aflição, porque serão considerados vencedores no depois da morte. Vamos ao terceiro soneto, com o título Aos Torturados. Torturados da vida, um passo adiante, nos desertos dos áridos caminhos, abandonados, trêmulos, sozinhos, e infelizes na dor a cada instante. Sobre a luz que vos guia, bruxuleante, e além dos trilhos de ásperos espinhos, fulgem no além os deslumbrantes ninhos, mundos de amor no claro azul distante. Chorai, que a imensidade inteira chora, sonhando a mesma luz e a mesma aurora que idealizais chorando nas algemas. Vibrai no mesmo anseio em que palpita a alma universal, sonhando, aflita, as perfeições eternas e supremas. E, finalmente, vamos destacar aqui o quarto e último soneto dos 30 que Cruz e Souza escreveu através do Chico Xavier. Então, vamos agora ao soneto A Sepultura. Como a orquídea de arminho quando nasce, sobre a lama ascorosa refulgindo, a brancura das pétalas abrindo, como se a neve alvíssima a orvalhasse. Qual essa flor fragrante, como a face de um querubim angélico sorrindo, do monturo pestífero emergindo, luz que sobre negrumes se avistasse. Assim também do túmulo asqueroso evola-se a essência luminosa da alma que busca o céu maravilhoso. E como o lodo é o berço vil de flores, a sepultura fria e tenebrosa é o berço de almas, senda de esplendores. Bem, destacamos aqui 4 poesias, 4 poemas do poeta Cruz e Souza, que retornou do além-túmulo através da mediunidade de Chico Xavier, poemas esses que estão publicados no livro Parnaso de Além-Túmulo. E agora, vamos então para aquele nosso momento de reflexão, porque está na hora do vídeo para viver melhor.
Você fica preocupado com as tragédias naturais, como terremotos, tsunamis, vendavais, vulcões, e também com as tragédias causadas pela violência humana, como os assassinatos, os estupros, os assaltos? Saiba que existe outro tipo de tragédia, provocada de forma mais sutil, e que também acaba com a vida humana, e sobre a qual não damos tanta importância. Trata-se da tragédia provocada pelo mau uso da língua, ou, em outras palavras, a maledicência, a fofoca, a intriga, que levam muitas pessoas ao assassínio, à depressão e ao suicídio. Pensar antes de falar é uma boa medida para controlar a língua e não prejudicar a vida alheia, até porque não gostaríamos que falassem mal de nós. Controlemos a língua, vigiando os pensamentos e purificando os sentimentos. Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Entendendo com o Espiritismo. Hoje no Entendendo com o Espiritismo, nós vamos conversar sobre a realidade da evolução do espírito. Lembrando que todos nós somos espíritos. A diferença entre nós e eles, que se comunicam através dos médiuns conosco, é que nós estamos encarnados com o corpo físico e eles estão desencarnados, sem o corpo físico, mas todos somos espíritos. A grande questão é a seguinte, que nos perguntam, mas como classificarmos os espíritos? Porque existem espíritos que são ignorantes, existem espíritos maus, existem espíritos bons, espíritos muito inteligentes, existem os chamados guias espirituais, os espíritos superiores, os perfeitos. Como que acontece isso? Bem, a evolução, ela se dá sempre do ponto de vista moral, acima de tudo, até chegar à perfeição, que é a perfeição absoluta, tanto intelectual quanto moral. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, trabalhou esse tema já em O Livro dos Espíritos. E encontramos isso na questão de número 100, que é a chamada escala espírita, onde Allan Kardec nos apresenta, então, como classificarmos os espíritos em relação ao seu grau evolutivo, em relação ao seu progresso. Então, a partir do item 100 de O Livro dos Espíritos, nós temos a escala espírita. Kardec nos lembra que esta escala, apresentada por ele aqui em O Livro dos Espíritos, não é absoluta, mas que é um quadro que resume relativamente bem os diversos graus de progresso dos espíritos. Então ele lembra aqui, os espíritos admitem, geralmente, 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. Na última, aquela que se encontra na base da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo de praticar o bem. São os espíritos bons. A primeira, enfim, compreende os espíritos puros, que atingiram o supremo grau de perfeição. Vamos conhecer essas 3 ordens. A primeira, ou seja, a terceira ordem, aquela que está na base da pirâmide, são os espíritos imperfeitos. Mas eles se classificam em várias classes,
que Allan Kardec nos apresenta como sendo as classes dos espíritos impuros, dos espíritos levianos, dos espíritos pseudo-sábios, dos espíritos neutros, dos espíritos batedores e perturbadores. Então, esses formam a primeira ordem na escala de evolução espiritual. Então, é a base da pirâmide. Saindo da base, então nós vamos para o meio da pirâmide, nós temos a segunda ordem, que são os espíritos bons. Esta também é compreendida em classes, que são os seguintes: espíritos benévolos, espíritos sábios, espíritos prudentes e espíritos superiores. Vamos agora ao topo da pirâmide, que é a primeira ordem, os espíritos puros. E esta compreende uma única classe, justamente dos espíritos puros. Não há uma divisão. Bom, então nós temos que sair da base da pirâmide, que são os espíritos imperfeitos, e todos nós aqui na Terra ainda somos espíritos imperfeitos. Agora, podemos estar em qualquer classe que compõe essa ordem, para conseguirmos entrar na segunda ordem dos espíritos bons, galgando também as suas classes, até chegarmos à terceira ordem, que são os espíritos puros, dos quais nós temos como exemplo Jesus. Então, é assim que se dá a evolução. E essa evolução, ela é feita tanto no mundo espiritual, porque nós nunca paramos, nunca ficamos em ociosidade, como também é feita aqui no mundo material, porque somos necessitados das existências corporais, das reencarnações. E é através das provas, das expiações e do cumprimento de missões que nós vamos progredindo. Primeiro intelectualmente, na sequência moralmente, até equilibrar uma coisa com a outra e fazer que o bem predomine sobre o mal. Levando então a inteligência sempre nessa promoção do bem. E o bem nos levando então ao amai-vos uns aos outros, que foi ensinado por Jesus. Tudo se encadeia na natureza, na lei divina, até que vai chegar o momento em que poderemos fazer parte de uma humanidade mais adiantada, em outro mundo, e até que chegará o momento de não necessitarmos mais da encarnação, como é o caso, então, do espírito puro. Façamos aqui na Terra todos os esforços para nos melhorarmos, para que possamos, ao desencarnar, encontrarmos a felicidade e podermos, então, verificar que ascendemos, que subimos nesta escala espírita. Esse é o nosso dever, é o que Deus espera de cada um de nós, porque todos somos destinados à perfeição. Ou seja, um dia, todos nós seremos também espíritos puros. Bem, chegamos ao final do nosso programa Ante os Novos Tempos. Anote aí, ele vai ao ar toda quarta-feira, às 7 da noite, pelo canal Orientação Espírita no YouTube. E você pode participar dele, você pode interagir conosco, conhecendo cada vez melhor o Espiritismo, sua aplicação e suas consequências. Nós estamos trabalhando para a implantação aqui na Terra da Era do Espírito, para que possamos mais rapidamente chegar ao mundo de regeneração. Esse é o nosso convite para você e acreditamos que o Espiritismo é a grande ferramenta, é a doutrina que pode nos impulsionar para esse novo paradigma, esse novo patamar
da evolução humana. Um grande abraço a você, paz em sua vida e até o nosso próximo encontro. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de Espiritismo no YouTube. Esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor.